Jesus ele fala a respeito da parábola do semeador. Certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Olha isso. Certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Vem aqui, pastor Cleito. Vem aqui comigo. Vem aqui, pastor Ademir. Vem aqui, Xande. Vamos trabalhar. Glória. Vem aqui, Xadide. Vem aqui. Não tenho medo, não tenho receio, não vou pedir a carteira hoje. Outro dia eu pedi a carteira do Xadide, ele deu uma tremida, mas entregou. Separa um pouquinho assim. Olha só, o que Jesus está falando? Certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, parte da semente caiu no solo rochoso, parte da semente caiu em um solo onde havia espinhos, e parte da semente caiu numa terra boa. Vocês olhando assim, qual é a terra boa? Todos na verdade são terra boa. Mas quando Jesus ele fala esta parábola, os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo. E eles vieram no particular e disseram: nós não estamos entendendo o que você quer dizer com isso. Jesus ele falava por parábolas. E aqueles que estavam de fora, que não faziam parte do discipulado, não entendiam o que Jesus falava. Mas agora, nesta parábola, nem os discípulos estão entendendo. Já estavam caminhando com Jesus, mas nem tudo que Jesus falava eles compreendiam. E é possível que nós também, nem tudo que nós ouvimos, nós compreendemos. Como nós devemos proceder ou nos comportarmos quando nós não entendemos, quando nós não compreendemos? Devemos orar ao Pai, dizendo: olha, eu não entendi, eu não compreendi. Eu ainda não tenho luz nesta área. Muitas pessoas, ao ouvirem algo, elas já começam a criticar e a se opor diante daquilo que estão ouvindo, dos ensinamentos, das verdades. Qual deve ser o nosso comportamento quando nós não entendemos, não compreendemos a palavra de Deus? Porque nenhum de nós compreendemos todas as coisas. O apóstolo Pedro, ele foi discipulado por Jesus, caminhou com Jesus 3 anos e meio. Imagina, mestre dos mestres. Jesus, ele viveu a plenitude dos 5 ministérios. Nenhum outro ser viveu a plenitude dos 5 ministérios. Mas Jesus, ele viveu e desenvolveu os 5 ministérios na plenitude. Ele foi enviado pelo Pai, ele veio como um ministério apostólico, é aquele que é enviado. Jesus, ele foi profeta. Jesus foi mestre. Imagina ser ensinado por Jesus, na essência plena do ensino, não apenas do conhecimento, mas um mestre que ensina e ordena que o discípulo faça igual. E também como pastor, ele é o supremo pastor, o pastor dos pastores. Mas Jesus falava e quem estava de fora não compreendia o que Jesus dizia, em algumas ocasiões. Agora, os próprios discípulos de Jesus não estavam entendendo e compreendendo o que ele estava dizendo. Como nós devemos proceder quando nós não entendemos alguma coisa? Criticarmos? Nos opormos? Devemos fazer como os discípulos de Jesus fizeram. Eles foram a Jesus. E como nós podemos ir a Jesus? Como nós podemos ir ao Pai? Nós vamos ao Pai através de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Então nós temos alguém para recorrermos, para termos a compreensão e o entendimento. Quando Maria ficou grávida, José, ele tentou deixar Maria, por causa da sua gravidez. Mas ele planejou deixar Maria em secreto, porque se no contexto natural, expunha a vida da mulher, e a mulher num contexto de engravidar fora do casamento, a sentença era o quê? Apedrejamento. Mas José não estava compreendendo aquilo, então, sendo um homem de Deus, ele tentou deixar Maria secretamente. O anjo vai aparecer a ele e vai dizer a ele que não fizesse aquilo, ele vai permanecer no lugar e ele vai assumir aquela criança. Então existem coisas que nós não entendemos, nós compreendemos, mas nós temos a quem recorrer. E os discípulos, no particular, vieram a Jesus e disseram assim: olha, nós não estamos entendendo o que você quis dizer com esta parábola. Aí Jesus diz assim: olha,
aos que estão de fora se fala por parábolas, mas a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A nós, que temos uma aliança com Jesus, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. O reino de Deus tem mistérios. A Bíblia diz que a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata e o Espírito vivifica. Existe algo por trás da letra, que é algo espiritual. Vem a revelação, o discernimento, é o que traz vida. Jesus disse: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Então o reino de Deus, ele tem mistérios. Aí Jesus diz assim: olha, aquele que semeia, semeia a palavra. Então a palavra, ela é uma semente. Se eu falar a respeito de salvação, muitas pessoas serão salvas, porque a palavra vai alcançar o coração para salvação. Se nós falamos a respeito de família, famílias serão restauradas, porque a palavra vai moldar para que tenhamos famílias restauradas. Se a palavra for uma palavra de santificação, vai trazer santificação. Se a palavra for a respeito do temor ao Senhor, vai trazer temor ao Senhor. Se a palavra fala a respeito da semeadura, vai gerar no nosso coração um coração generoso, disposto a semear. Cada semente ela produz segundo a sua espécie. Então existe uma semente para a salvação, uma semente para a libertação, uma semente para a cura, uma semente que alcança a família. Cada semente vai produzir segundo a sua espécie. Mas Jesus vai dizer assim: olha, parte da semente caiu, vou mudar para cá. Parte da semente caiu à beira do caminho. O coração, o nosso coração é o solo. Nós estamos desenvolvendo a série Uma Vida Abençoada. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós podemos viver uma vida abençoada. Uma vida abençoada não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade, passar por problemas, adversidades deste mundo. Não! Mas nós acreditamos naquilo que Jesus disse. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós podemos vencer também. Amém? Parte da semente caiu à beira do caminho. A Bíblia diz que as aves dos céus, elas vieram e comeram a semente. Parte da semente caiu à beira do caminho. Isso fala de um tipo de solo, um tipo de coração. As aves dos céus vieram e comeram. Nem germinou. Imagina, você ouve a palavra e diz: olha que palavra extraordinária, mas ela não chega ao coração, chega apenas no nível da mente. É no superficial. Eu estou lançando a semente está sendo lançada. E há 4 tipos de solo. A segunda parte da semente caiu num solo rochoso. A semente ela germina, a planta começa a crescer, mas não desenvolveu raiz profunda. Ela morreu. E outra parte da semente caiu num solo onde havia espinhos. E a semente ela foi sufocada. A planta foi sufocada. Ela nasce, ela germina, ela cresce, mas ela é sufocada. E se torna o quê? Improdutivo. E uma outra parte da semente caiu num solo bom, que produziu a 30, a 60 e a 100. Olha isso. De 100%, apenas 25%. Um quarto. Germinou, a planta cresceu, desenvolveu. E mesmo assim, produziu a 30, a 60 e a 100. A palavra de Deus, ela é a semente. Eu me lembro quando adolescente, fazendo ginásio, ali em Dourados, uma cidade eminentemente agrícola,
tinha uma matéria chamada Técnicas Agrícolas. Eu gostava muito daquela matéria. Estudava sobre a terra, fazer curva de nível. Impressionante. Eu aprendi muito. E nós selecionávamos sementes, e separávamos sementes, e classificávamos as sementes. Nós sabemos que existem algumas sementes que trazem consigo o potencial de germinação, e outras que nem traz tanto assim. Mas uma coisa eu estou certo: a palavra de Deus, ela traz consigo a capacidade de germinação para produzir em nós 100 por 1. 100 por 1. E aí você diz, então, apóstolo, por que uns produziu a 30 e outros a 60 e outros a 100? Por causa do tipo do coração. Por isso que a série começa dizendo que é tudo sobre o coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Quando Romanos diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha isso, não vos conformeis com este mundo, tomar a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando a semente produz em nós 30, já é bom. Quando chega no nível dos 60, meu irmão, é melhor. Mas quando chega aos 100% de produção, aí é pleno, é completo, é abundância. Jesus disse, o ladrão, ele veio para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida abençoada começa com o coração. Do coração procedem as saídas da vida. É do coração. Por isso que precisamos guardar o nosso coração. Sementes estão sendo plantadas. Olha só, Jesus fala a respeito do joio. Que o inimigo veio à noite e jogou a semente, era o joio. E o joio cresceu junto com o trigo. Então tem joio. A missão de Satanás é lançar o joio. E quando o fruto, a planta cresce, é chegado o tempo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, alguém diz, olha, vamos arrancar o joio. Ele falou, agora não tem como arrancar o joio, porque se arrancar o joio, arranca o trigo. Então existe um inimigo que está lançando o joio todos os dias. Você tem o seu smartphone, a sua tela do computador, a sua televisão, que eu acredito que poucas pessoas já estão assistindo televisão e não assistem mais como assistiam antigamente, graças a Deus. Principalmente esses jornais da grande mídia, que não serve para nada, que é um lixo só. E se eu ficar nervoso, eu falo o nome da rede, que não é Bobo, mas é Globo. E quem assiste Rede Bobo fica bobo? Não dá para assistir? Fala, posso, mas a gente vai ficar ignorante? Ignorante se torna quem assiste. Ah, mas a gente vai ficar desinformado? Vai ficar desinformado se assistir. Mais desinformado ainda. Imagina o quanto de semente o Satanás traz para plantar no nosso coração. O quanto de semente ele está lançando sobre as nossas crianças. Hoje tinha 2 crianças aqui, o templo estava vazio, e elas estavam sentadinhas aqui, e uma estava lendo a Bíblia. Eu pedi, pastor Evaldo, tira uma foto dessas crianças. Não tinha ninguém na igreja, só 2 crianças. E ele tirou a foto para mim, está guardada aqui, eu publiquei uma foto. Nós temos essa responsabilidade de plantar sementes, segundo a palavra de Deus, desde o coração dos nossos bebês e as nossas crianças. As nossas crianças, elas não estão lá numa salinha para que os pais estejam aqui tranquilos ouvindo a palavra. Elas estão sendo ministradas lá na linguagem delas, no tempo delas também. Lá não é um lugar para o entretenimento, para ter um tempo enquanto os pais são ministrados. Elas estão sendo ministradas.
Nós estamos avançando com o nosso projeto para alcançarmos o Los Angeles, e eu acredito que nós vamos livrar milhares e milhares de crianças que vão evitar chegar na adolescência e à juventude, enveredando pelo caminho do crime, das drogas. Nós vamos chegar primeiro. Nós vamos chegar primeiro, para plantarmos a semente, prepararmos esses corações, para que possa germinar essa semente, para viver uma vida digna, reta, diante de Deus e diante dos homens aqui nesta terra. A série Vida Abençoada, para muita gente, é uma série para se falar de dinheiro. Não, a série é para falar do coração, e desnudar e desvendar os mistérios de Deus, e também desnudar aquilo que está oculto no nosso coração. A série vai revelar quem é o nosso Senhor. É tudo sobre o coração. A série vai nos mostrar que Deus nos coloca à prova, e Deus não tenta ninguém, mas Ele nos coloca à prova, assim como colocou à prova Abraão. Nós somos provados. E a Bíblia diz: provai também o Senhor, provai e vede que o Senhor é bom. O único texto que nos autoriza a provar a Deus é quando Ele nos chama a nos apresentarmos diante dEle para entregarmos o nosso dízimo, a nossa oferta. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Fazei prova de mim. Você não repreende o devorador dizendo assim: você está amarrado, você está vencido. O diabo, esse devorador, é vencido na sua vida quando você é fiel ao Senhor na entrega do seu dízimo. Ele mesmo diz: eu repreenderei o devorador. Não tem como você dizer: você está vencido, o devorador. A declaração é pela sua atitude de fé na entrega, na consagração do seu dízimo. Mas a série não é sobre dinheiro, a série é sobre o coração. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Para algumas pessoas o tesouro são os bens, mas o nosso tesouro não são coisas. O nosso maior tesouro é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. O princípio do primeiro: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Preste atenção. O salmista, ele diz assim: eu fui moço e agora eu sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus vai dizer: por que vocês estão tão ansiosos, tão preocupados com tantas coisas? Os gentios, eles estão à procura das coisas, mas vocês devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus se importa com o seu descanso, Deus se importa com o seu lazer. Nós somos um ser trino e você precisa deste tempo para você. Mas sempre Deus deve estar em primeiro lugar. Você acha que Deus não se importa com o seu descanso? A Bíblia diz que Deus fez o mundo, a terra, construiu todas as coisas, 6 dias, e no 7º dia Ele descansou. O descanso é sagrado. O descanso é um tempo que você precisa para recompor as suas forças. Muitos de nós, se obedecêssemos alguns princípios, e dentre eles o princípio do descanso, nós ficaríamos menos enfermos, menos estressados. Algumas pessoas, no engano desta semente de Satanás, que Gálatas 3 diz assim, versículo 1: ó insensatos Gálatas, olha o que ele diz: vocês são insensatos. Quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Muitas pessoas estão enfeitiçadas à procura das coisas. As coisas, elas virão, elas se manifestarão e elas glorificarão o nome de Deus. Por que você está tão ansioso e tão preocupado com tantas coisas?
tudo ao seu tempo é perfeito e formoso. Se nós formos sinceros na nossa análise, nós vamos perceber que hoje é melhor do que ontem e o anteontem. Talvez você diga assim: apóstolo, mas eu estou vivendo os meus piores dias. A Bíblia diz que a tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E se você fizer uma retrospectiva de onde Deus te tirou e onde Ele tem te estabelecido, sobra. E você vai ter motivos, não para reclamar, mas para glorificar, para exaltar e para bendizer o nome do Senhor. As nossas lutas, as nossas provações geram em nós perseverança, nos dá musculatura para avançarmos. Se nós não passássemos por alguns dias maus, muitos de nós nem oraríamos mais e nem leríamos a palavra de Deus, nos distanciaríamos da comunhão dos santos e estaríamos vivendo os nossos próprios deleites e prazeres. Então, uma lutinha de vez em quando é bom. E alguém se mesmo, como que pode? Lógico que é bom. Nos faz refletir, nos faz pensar e nos traz de volta para a prática da palavra. A série Uma Vida Abençoada não diz respeito ao dinheiro, mas diz respeito ao nosso coração. Quando Caim e Abel se apresentaram diante de Deus para trazer as suas ofertas, a Bíblia diz que Abel, ele trouxe o primogênito, o primeiro, ao passo que Caim deixou para o final dos tempos. E Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Por causa do coração. O primeiro é do Senhor, a primazia é dele. E quando você consagra o primeiro, todo demais é consagrado. Na verdade, o dinheiro vai mostrar a você quem é o seu Senhor. E Jesus foi claro e enfático em dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Ou ele há de aborrecer a um e amar o outro, ou vai amar a um e aborrecer o outro. Você não pode, não tem como você servir a Deus, atente para isso, e a mamão, ou as riquezas. Quando nós olhamos para os tempos bíblicos do Velho Testamento, nós vamos ver na Bíblia muitas divindades que eram adoradas, dentre eles Baal, tantas outras divindades. Moloque, os pais ofereciam os filhos vivos como sacrifício, queimavam no fogo, oferendas a tantas divindades. John Milton, ele escreveu um livro chamado Paraíso Perdido. Ele era inglês. Em 1967 ele escreveu este livro, O Paraíso Perdido. E ele fez um retrato do que é o inferno, o seu maioral Satanás e essas divindades que eram adoradas, reverenciadas, que são seus generais, que reivindicam adoração e reverência. Este livro era usado nas escolas americanas, na formação da mente das crianças. E hoje não apenas o livro foi banido, mas a própria Bíblia foi banida das escolas. Se tirou a Bíblia das escolas e se colocou a Bíblia onde? Nas cadeias. Porque se tivesse nas escolas, estava se formando cidadãos para viver os princípios da palavra, mas tiraram a Bíblia das escolas. E hoje se coloca a Bíblia onde? Nas cadeias. Em lugar da prevenção, estão buscando o quê? A recuperação. E ele retrata isso. Se você buscar lá no Google, você vai ter algumas informações a respeito do livro. Mas dentro desta encenação, diante destas divindades que você encontra na Bíblia,
ele vai retratar como um maioral ao lado de Satanás, esta divindade chamada Mamon. Mamon, ao lado. Que reivindica a reverência, a submissão, e tem escravizado muita gente. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo, e eu acredito na Bíblia. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Mas quando se fala a respeito do dinheiro, claramente vai definir quem é o seu Senhor e quem reina sobre a sua vida. Algumas pessoas, elas dizem assim: olha, o meu nome é trabalho, o meu sobrenome é hora extra. Já viu isso? O meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra, e no final vai ser o quê? Doença extra. Você precisa trabalhar. Algumas pessoas, prestem atenção, elas têm disposição para trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, mas elas têm dificuldade de reservar 15 minutos por dia para ler a Bíblia e ter um tempo de intimidade e comunhão e oração com o Espírito Santo. Se fizermos uma estatística, eu não vou pedir para levantar a mão, quem lê a Bíblia todos os dias, quem tem um tempo de oração. Estou vendo o pastor Carlos Trapp lá, eu vi ele do ano passado dizendo assim, e eu li sua mensagem, ele do Cidadão Evangélico, está com o jornalzinho na mão lá, o jornalzinho não, jornal, né? É um grande jornal, um pequeno jornal, um grande jornal. E ele falando da leitura da Bíblia, chamou minha atenção. Cada ano ele lendo a Bíblia em uma versão. Como nós amamos a Deus se não amamos a sua palavra? Alguma coisa está equivocada. Como temos tanto prazer em estarmos com pessoas que nós amamos e não temos tanto prazer assim para estarmos com o autor da palavra e o verbo, que é Jesus Cristo. Ele, Jesus e a palavra, é a mesma coisa. Então precisamos reavaliar alguma coisa. Por isso que diz a série, não é sobre o dinheiro, é sobre o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando você tem dificuldade de consagrar o seu dízimo, você está dizendo assim, olha, eu não acredito nesta parte da Bíblia não, porque eu não acredito que seja possível acontecer como a Bíblia diz. E você está duvidando do que a palavra de Deus diz. E alguns mais espirituais dizem, não, mas isso é coisa de Velho Testamento. Eu quero dizer para você que o dízimo não é do Velho Testamento, não é da lei. Bem antes da lei, Abraão ele entregou o dízimo. A lei veio depois. Jacó fez um pacto e uma aliança com Deus na consagração do dízimo, antes da lei. Jesus, ele vem e confirma e diz, olha, vocês dizimam o endro, a hortelã, falando a respeito dos fariseus e dos escribas. Vocês devem fazer isso e não omitir as outras coisas. A Bíblia diz que aqui homens recebem o dízimo, mas lá é aquele que testifica para sempre. Quando você entrega o dízimo aqui, é recebido lá. Entenda, queridos, que a série não é sobre dinheiro. A série é sobre uma vida abençoada. E uma vida abençoada está onde? Começa onde? No coração. No coração. Observe o que diz Efésios capítulo 6. Efésios 6, abra a sua Bíblia. Obrigado. Deus que abençoe vocês. Terra boa, terra boa, terra boa, terra boa. Tudo terra boa. Observe Efésios capítulo 6, o que diz esse texto? Efésios capítulo 6. Nós vivemos num país onde nós não temos guerras. A última guerra que vimos foi a guerra da Tríplice Aliança. Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Mas quando nós vamos a Israel, a gente encontra ali os bunkers, os lugares que foram construídos são refúgios. E na Europa tem muito também. Geralmente é um lugar muito rústico.
mas que protege, que livra as pessoas dos ataques dos mísseis. Então, se constrói uma proteção. Você sabia que você é o responsável pela sua fé? Não é Deus o responsável pela sua fé. O responsável pela sua fé é você. Olha o que diz Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Se alguém vai falar, nem abre a Bíblia para pregar. Efésios 6:10. Olha o que diz esse texto. Efésios 6:10. Volte um pouquinho, eu tinha colocado esse, mas vamos para o 10. Efésios 6, versículo 10. A gente vai ler esses textos, depois nós vamos encerrar com esse texto. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. A minha tradução, ela diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, irmãos meus, é o apóstolo Paulo escrevendo, fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Quem é o responsável pelo meu fortalecimento? Sou eu mesmo. Eu sou o responsável pelo meu fortalecimento. E nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, para resistirmos o dia mau. Essa avalanche de desconstrução que temos visto, não apenas no Brasil, mas no mundo. No mundo. Para desconstruir a nossa identidade judaico-cristã, esta mente formatada pela palavra de Deus e pelos seus princípios. Há uma avalanche, como um tsunami, que vem para demolir isso. E como estarmos guardados e protegidos, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura. Não diz apenas de uma parte. Existem coisas na vida cristã que a gente até gosta, mas tem coisas que a gente nem gosta tanto, mas tem que fazer. Eles revestidos de toda a armadura de Deus. Quando ele fala a respeito disso, ele toma a figura de um soldado romano. Você é o responsável por este revestimento, para suportar esta onda que vem inundando o mundo, como que transbordando, para desconstruir em você esta identidade, a identidade de Cristo. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12, ele diz: por quê? A nossa luta não é contra carne e sangue, não é. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não vamos usar armas deste mundo, mas as armas que Ele nos deu são poderosas. E a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Eu disse que eu assisti o filme Paulo, e quando ele estava preso em Roma, uma parte da igreja fez um motim, tomou espada para libertá-lo, e vieram até o cárcere onde ele estava para tirá-lo de lá à força. E ele vai escrever dizendo: olha, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. São seres espirituais da maldade. E nesta região não existe uma outra instituição que vai acessar para neutralizar, a não ser a igreja. Somente a igreja tem acesso para neutralizar, desmantelar e frustrar os planos de Satanás contra a cidade, contra a nação. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas. Agora atente para o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda, diga toda, não é em parte, para que possais o que? Resistir no dia mau. Para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Por que Jesus venceu Satanás no deserto?
E Adão e Eva caíram no paraíso. Jesus venceu o diabo por causa da palavra. Ele estava revestido com a palavra e ele resistiu Satanás pela palavra. Quando alguém chegar para você e questionar a sua fé, você vai dizer assim: chegou tarde. As convicções que estão no meu coração são inabaláveis. Vem uma onda, vem uma avalanche para desconstruir, mas você está revestido, tomou não uma parte, mas toda a armadura de Deus, e você vai resistir no dia mau, e você vai permanecer inabalável na sua fé. Inabalável. Estava conversando com o apóstolo Cláudio, ele estava falando a respeito do seu irmão, o irmão fiel, dizimista, e chegou uma pessoa, se eu ficar nervoso eu falo igreja, quer que eu falo? Cristão no Brasil, questionando o dízimo. Eles questionam até pastor, que não existe para eles. Eles eliminaram Efésios 4. Eles não acreditam que o ministério pastoral é para os nossos dias. Se eles não conseguirem entender que pastor para os nossos dias, imagina dízimo. E aí ele questionou o irmão do Cláudio, e ele não tinha muito fundamento, mas ele é dizimista. E daí ele entrou lá no Google, buscou sobre dízimo, ele encontrou e mandou para o camarada. O camarada fez o quê? Cancelou ele. Cancelou, simplesmente cancelou. Não brinco mais. Não falo mais com você. Não aguentou um argumento. Que você seja inabalável, tomando toda a armadura de Deus para resistir no dia mau, e o seu coração seja guardado para que a produção seja a 100 por 1. Amém? Eu quero profetizar que a palavra que está sendo ministrada nesses dias vai germinar e produzir em você, não a 30, você vai germinar e produzir a 100. Quando você recebe, diga amém. Olha o que ele diz: estai pois firmes, cingindo-vos com a verdade. Estai pois firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade acima de todas as coisas. É sim, sim, não, não. O que passar disso é o quê? Procedência maligna. O linguajar do crente deve ser sim, sim, não, não. A Bíblia diz que aquele que dá a palavra, nem com dano seu muda. Cingido os lombos com a verdade. A couraça da justiça. Quando a Bíblia fala a respeito dos atos de justiça, os atos de justiça falam a respeito de compartilhamento. Compartilhamento. Você tendo compaixão das pessoas e compartilhando com elas. Mas Jesus disse: olha, quando você fizer um ato de justiça, que não faça tocar a trombeta diante de vós, porque algumas pessoas colocavam alguém para tocar a trombeta, e vinha atrás fazendo o quê? Fazendo os atos de justiça. Tocava a trombeta. Imagina um negócio desse. Você coloca alguém adiante, vai tocando a trombeta para quê? Para que todo mundo olhe. E quando alguém olhar, você faz um ato de justiça. O teu ato de justiça deve ser feito e não ser visto pelos homens. Isso é ato de justiça. Ato de justiça que vai lá e tira uma selfie e publica, já a recompensa está aqui. Não precisa mais nem recompensa divina. Você pode até fazer, só que a recompensa vai ser dos homens e não de Deus. E a recompensa dos homens, muitas vezes, ela é imperfeita, porque ora ele reconhece, ora não reconhece. Mas quando você faz o seu ato de justiça, e Deus vê, e Ele vai trazer o quê? A recompensa. Amém? Olha só o que ele está dizendo: revesti-vos. Volta um pouquinho, 13. Revesti-vos. Era o 13 que eu estava lendo? No 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O 15, ele diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Tente aqui. Calçai os pés. A Bíblia diz: não estribe no vosso próprio conhecimento. Os pés falam da mente. Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, o que o pai deu a ele? Sandálias novas. Ele chega com a mente de escravo, mas o pai vai dar a ele sandálias novas, dizendo: você não é escravo na casa, você é filho. Calçai os pés. Conformosos são os pés
dos que anunciam a paz, que proclamam o Evangelho. Quão formosos são os pés. Você conhece pessoas que têm a mente assim um pouco deturpada, complicada? Quão formosos, quão belos são os pés, a mente daqueles que anunciam a paz, que anunciam as boas novas. Calçai os vossos pés, calce os pés, a mente, o Evangelho da paz. Isso faz parte da armadura. 16, olha o que ele diz: embraçando sempre o escudo da fé. Adiante vai o que? O escudo da fé, com o qual você pode apagar o que? Todos os dardos inflamados do maligno. Como se apaga os dardos inflamados do maligno? Com o escudo da fé. A fé tem uma voz. Você sabia que a fé tem uma voz? Crie, por isso falei. Não fale os seus medos, não fale as suas fobias, não fale os seus temores, fale a palavra de Deus. Proclame o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, seja transportado, guia-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Coloque adiante o escudo da fé, faça a sua declaração de fé. É tudo sobre o coração. Fala de um posicionamento. E diz mais, 17: tomai também o capacete da salvação. O capacete protege o quê? O capacete protege a mente. Tomai o capacete da salvação. A palavra salvação do grego é sozo, é completo, é um pacote. Tomai, vocês foram alcançados pela salvação. Nesse pacote a libertação, a cura, a restauração, a proteção, a provisão. Tomai o capacete da salvação. Faça a sua declaração de fé. Eu fui moço, agora sou velho. Eu jamais vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Não vai faltar nada até o final da sua vida. Você pode dar um aplauso a ele? Com toda a oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós somos os responsáveis pelo desenvolvimento da nossa fé. Nós somos os responsáveis por tomarmos toda a armadura de Deus para apagarmos os dardos inflamados do maligno. Quando o inimigo chegar e se apresentar para questionar a sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, você vai dizer: chegou tarde. Nada vai te fascinar, te enfeitiçar para tirar do propósito. E você vai viver uma vida abençoada. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Estão prontos para a jornada? A jornada não é para essa semana, para esse mês. A jornada é para a vida. Mês após mês. Reseta tudo. Deus está dando a chance para você recomeçar. Marcos 0. Daqui para frente. Está me ouvindo? Se você for recalcular, olha, eu vou ter que dizimar. Não, é daqui para frente. Faça um propósito com Deus. Seja ousado, faça como Jacó fez. Jacó em Betel, ele fez uma aliança com Deus, um pacto. Se o Senhor for comigo, eu quero a tua presença. Me guardar nessa viagem, eu quero a tua proteção. Olha o que ele pede: presença, proteção, pão para comer, veste para vestir, provisão. E em paz eu retornar, o Senhor vai ser o meu Deus. E sobre tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Simples. Que dificuldade é essa? Que guerra é esta? É tudo sobre o coração. Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Se Ele tem o seu coração, Ele tem tudo de você. Por que tanta resistência? Porque ainda há reservas no coração.